Amém. Agora, a gente chegando aí, início do ano, início de 2019, se você começar, para quem vive no mundo dos negócios, ou para quem frequenta algum ambiente religioso, ou até mesmo uma pessoa que gosta aí de ler uma autoajuda, algum livrozinho bacana aí de encorajamento, todo mundo vai falar para você a importância que você tem de ter um alvo, um projeto de vida, não é? Um foco, sonhos. E você tem seminários fortíssimos, que se ganha muito dinheiro falando sobre isso. Livros se vende a rodo, milhões de autoajuda falando a importância de você ter um foco, projetos, desejos, ambições, para que você almeje e olhe para onde você quer chegar. Eu lembro, numa época, alguns mais ou menos 10 ou mais anos atrás, quando explodiu aquele livro The Secret, que era o segredo, onde se falava muito de você desejar e colocar na mente o que você desejava. Eu lembro que, assim como você, eu também já pensei muita bobagem, e eu tinha aqueles painéis onde você tinha que colar os seus sonhos e carros e viagens, e era sempre coisas, né? Países que você quer conhecer, o emprego que você quer, e eu tinha aquilo no meu quarto colado assim, cristão, e cheio dessas coisas. E é interessante que até mesmo, principalmente no ambiente neopentecostal, final e início de ano, tem aquelas campanhas de projeto de vida de 2000 e bolinha, né? 2019, não tem? Eu participei de vários grupos que já tiveram projeto de vida X, e que você tinha que focar, ter detalhado o que você quer, né? Eu quero construir uma casa, trocar de emprego, casar, ter filho. E você tinha 1000 projetos. Às vezes você tá com esses projetos guardados aí e, com todo respeito, você tem, né? Às vezes você participa do ambiente disso. Mas é interessante, quando você vai para Provérbios e você lê vários textos nas Escrituras, você tem muitas alusões a isso, de que o homem perseverante, tenaz, obstinado, que põe um alvo na mente dele e fala, é lá que eu vou chegar, esse cara, o livro de Provérbios várias vezes fala, o perseverante, ele alcança o que ele quer. E isso é tão poderoso que Provérbios 23 chega a falar que aquilo que o homem imagina na sua alma, na sua mente, na sua interioridade, aquilo que ele foca mentalmente, como o homem imagina, ele é. Como o homem foca os projetos, os sonhos, o que a interioridade dele foca, é consequentemente o que vai se realizando na existência dele. Isso é muito poderoso. Ao ponto que em Gênesis, no capítulo 11, lá naquele episódio da Torre de Babel, para quem não lembra, não vale a pena entrar nisso agora, mas aquelas pessoas, houve uma necessidade, o texto diz, de uma intervenção divina, porque se diz que tudo aquilo que o homem intentar no seu coração como deseja, ele é capaz de realizar. Olha só. Tudo o que o homem tenta obstinadamente dentro dele, ele olha, ele foca, ele é capaz de realizar. Aí você olha e me pergunta, fala, uau, mas era isso que eu precisava, agora ninguém me segura. 2019 é meu.
vou conquistar meus projetos. Mas aí você também me pergunta, quando eu olho para o todo das Escrituras, em especial para aquele que é a palavra, que é Cristo, que é Jesus, isso está certo? Sim e não. Sim e não. E eu quero te perguntar, você fez, não precisa me responder, não precisa levantar a mão, nada. Perguntar para que você se responda para você. Você tem em 2019 projetos, sonhos de vida? E te perguntar, quando você olha, se você olha para a vida de Jesus descrita nos evangelhos, você acha que esse padrão todo que movimenta milhões na literatura, nos seminários, nos movimentos religiosos, que faz que você ore, que você jejue, que você dê dinheiro, que você suba monte, porque você tem projetos e você vai realizar. Isso condiz com aquilo que o Evangelho me ensina? Te pergunto isso porque é interessante que Jesus, lá em Marcos, no capítulo 8, ele fala que você e eu, que o homem, ele pode se dedicar tanto a conquistar este mundo, que é capaz de ele perder a sua própria alma. Porque sim, isso é um princípio básico que cobre todo mundo, do ateu ao cristão mais piedoso, do político mais safado àquela dona de casa mais honesta. Todo mundo que se obstinar por algo, que focar, que perseverar, que for tenaz, que tiver um projeto e se dedicar àquilo com tudo, ele vai conquistar aquilo. É isso que está dito. Mas quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para Jesus, ele fala, olha, isso é real. Isso é real. Mas cuidado. Quando eu falo sim, é porque acontece. Quando eu falo não, é porque, se você, dependendo do que for e como for e que por que for, nessa ânsia de conquistas, Jesus ele fala, você pode se perder dentro de você, querido. Você pode perder sua própria alma. E quando ele fala perder a alma, não faça uma viagem escatológica, pensando no inferno, no céu, no que vai ser depois que você morrer, não. Isso daí eu creio na graça de Deus que me acolheu para sempre. Eu quero que o Evangelho me traz uma reflexão existencial. No meu dia, hoje, mesmo eu sendo um ser da eternidade, eu posso não provar a eternidade hoje. A minha alma, a minha mente, o meu ser pode se perder no processo pela ânsia de conquistas, pela ânsia de projetos e focos. Isso é tão forte que no Salmo 106, Deus falando com aquele povo que estava vivendo um momento ímpar, ele fala assim que o Senhor concedeu-lhes o que eles desejavam, mas fez-lhes definhar a alma. Eles queriam muito, eles desejavam demais, eles estavam obstinados por aquilo. Em algumas traduções fala assim, atendeu-lhes, Deus falando com aquele povo, atendeu-lhes os seus caprichos,
mas isso causou magreza no ser. Por que eu estou falando isso? Nós estamos começando o ano. Quem sabe algum de vocês tem lá no meio da sua Bíblia, no seu quarto, na sua mente, projetos, focos, desejos, sonhos. E não tem problema com isso. Gente perdida não vai a lugar nenhum. Se acordar, o que eu farei? Nada. Não vai ficar em nada. Mas eu gostaria que você guardasse no seu coração alguns pontos de reflexão que eu quero lhe trazer a partir de Jesus, do Evangelho, para que dê um norte para você, para este ano e para a sua vida. E o primeiro ponto de reflexão que eu quero que você guarde é que muitas vezes aquilo que eu e você chamamos de ira de Deus contra nós, como nesse caso aí, o texto de Salmos fala que mais ou menos assim, vocês querem isso? Então toma! E eles se arrebentaram. Concedeu-lhes o que eles desejavam e isso causou magreza, definho de alma no ser. Eles provaram o que as Escrituras chamam de ira de Deus. Mas o primeiro ponto de reflexão que eu quero que você guarde, leve embora e reflita, é que muitas vezes aquilo que você chama de ira de Deus, muitas e na maioria das vezes é graça do amor de Deus para curar o seu ser. Muitas vezes aquilo que você e eu, a gente passa e fala, eu estou colhendo ira, né? O ambiente pentecostal gosta muito de usar isso, Deus pesou a mão. Muitas vezes, meus irmãos, e na maioria das vezes é graça de Deus para curar a idiotice do meu ser. Porque nesse texto aqui, eu quero que você entenda que muitas palavras que as Escrituras usam, elas são... Não precisa guardar o termo, mas guarde o significado. É algo que se chama antropomorfismo. O que é isso? É uma linguagem humana para tentar traduzir uma inspiração divina. Quando eu digo eu estou vivendo a ira de Deus, é a minha tentativa humana de homem para tentar traduzir uma linguagem divina, uma inspiração divina. Então, quando eu falo, olha, eu estou passando a ira de Deus, muitas vezes é porque eu não sei explicar o que eu estou sentindo e as Escrituras também. Porque, na maioria das vezes, você e eu, quando estamos obstinados por algo, focados em algo, desejosos por algo, correndo atrás de algo, o melhor que pode nos acontecer para a nossa própria salvação do ser é a gente comer aquilo e aquilo nos arrebentar por dentro. Um exemplo disso, lá em Lucas, capítulo 15, numa parábola que a maioria de vocês conhecem, Alice, descida, Lauca. A maioria de vocês conhecem, é o filho pródigo ali, que é a figura de Deus. Deus estava lidando com o filho dele, que ele o amava. E o filho quis decidir coisas contra a vida dele. E Deus o amou e o deixou ir. E falou, é isso que você quer? Por amor a você? Para o seu bem, você precisa comer das suas próprias escolhas. Romanos é muito... Lá no capítulo 1 fala assim que aqueles romanos que gostavam de todo mundo engolir todo mundo e viver as realidades de todo mundo, aquela bacanal todo, eles viveram a ira de Deus. E o que você vê, e ali explica
Deus os entregou à sua própria disposição mental reprovável. É mais ou menos assim, é falar, é isso que você quer? Pois é isso que você vai ter. E lide com esse barulho. Lide com as consequências das suas escolhas. É veneno que você quer comer? Pois é veneno que você vai comer. E muitas vezes a gente precisa viver a intensidade dolorida desse processo para a gente se salvar dentro de nós. Alguns de vocês, eu acho que eu até comentei, graças a Deus que vocês se arrebentaram. Glória a Deus que você se deu com a cara na parede. Porque foi isso que fez você clicar para a vida. Foi aquilo que você olha e fala, é a ira de Deus. E o Evangelho, segundo Jesus, fala, foi o amor de Deus te salvando. Porque volto a dizer, qualquer homem, qualquer mulher, que você fala, essa pessoa ela é perseverante, tenaz, obstinada, focada, ela é guerreira, mas os projetos da vida dela são projetos de morte. O Evangelho fala isso aqui, querida, que você quer morte. E muitas vezes, para o bem da própria pessoa, o que ela precisa ter é aquela experiência. É falar, é isso? Então, lide com isso. Então, o primeiro ponto de reflexão que eu quero que você guarde é esse, que muitas vezes aquilo que você e eu chamamos de a ira de Deus é a graça do amor de Deus nos fazendo lidar com as consequências das nossas próprias escolhas. E que essa experiência tem um texto extremamente forte. Lá em Coríntios, Paulo, sabendo que um irmão de Corinto estava dormindo com a madrasta. E esse irmão de Corinto que estava pegando a madrasta, todo mundo ficou sabendo. E eles tentaram várias vezes tratar aquela situação. E não adiantava, aquilo virou público, uma nojeira. Imagina, todo mundo ficar sabendo que o Zezinho está pegando a dona Genoveva e o corno do pai não faz nada, é uma nojeira. Ao ponto que Paulo diz algo extremamente forte e muito mal interpretado. Até ele fala assim, meus irmãos, entregue ele a Satanás, para que uma vez que a carne se moa, o espírito permaneça salvo. Olha, é mais ou menos ele está falando assim, olha, ele não está falando vamos fazer um rito de macumba, jogando ele para o inferno, não, deixe-o seguir o caminho dele. Deixe-o seguir o que ele quer. Se ele quer engolir o mundo, deixe engolir. Ele não faz parte dessa comunidade. A fé dele, a consciência para a vida não tem nada a ver com a gente. Mas por amor a ele, deixe-o lidar com as próprias consequências das escolhas dele. Para que uma vez que ele se arrebente, porque não tem como você lidar e escolher contra a vida sem que você se arrebente, mesmo que ninguém veja, mesmo que visivelmente está todo mundo te aplaudindo, você dentro de você sabe a desconstrução que você está provando. Ele falou, uma vez que ele que a carne dele se destrua, o espírito dele permaneça salvo. E no 2 Coríntios, Paulo volta a falar, ele fala, pessoal, o cara se arrebentou, agora vamos acolhê-lo. Isso não é masoquismo, não é torcida para ninguém se arrebentar, mas eu estou falando de você, não lembra de ninguém, por favor. A gente tem uma mania de lembrar do Zezinho, da irmã, da prima, não. Estou falando de você e de mim. Eu, muitas vezes, preciso colher as minhas próprias idiotices, engolir e processar e ter azias dolorosas e úlceras que me consomem para eu acordar. Para eu reconhecer que aquilo está me matando.
E que um ensino, uma oração, a boa vontade dos outros não adianta. Mas a graça de Deus, e que muitas vezes a gente chama de ira, mas que é graça do amor de Deus, fala, ok, querido. Ele lhe concede o que a minha burrice deseja, mas isso provoca magreza, definho de alma. A segunda reflexão que eu quero que você guarde é que não tem, nesse mesmo raciocínio, não tem como o homem, você e eu, nos obstinarmos por algo que não é vida, sem ter que lidar com as consequências disso. Não tem como você determinar dentro de você, focar dentro de você, projetar dentro de você, sonhar dentro de você aquilo que o Evangelho fala, isto não é vida, sem que você tenha que lidar profundamente com aquilo. Quero que você leia comigo um texto, lá em Mateus. Esse é um texto que dificilmente você vai ler num livro de autoajuda do sucesso. Esse é um texto que dificilmente você vai ler num coach que quer que você seja o CEO da sua empresa. Isso é um texto que dificilmente vai ser lido numa campanha de projeto de vida para ganhar o mundo, para prosperar e ser o top das galáxias. Mas é evangelho. Conforme Jesus diz, as minhas palavras para vocês não são um moralismo religioso, não é capricho de Deus falando, faz assim, senão eu fico bravo, não. Evangelho, Jesus ele fala, o que eu digo para vocês é espírito e é vida. É Deus falando, eu sei como você acontece e não acontece. Eu sei como seu software interior roda. E eu estou te ensinando como esse software vai rodar para a vida ou como esse software vai rodar para a morte. Eu só estou te ensinando como você acontece dentro de você. Não é um capricho de Jesus falando, olha, se não for desse jeito eu pego a bola e vou embora. Não. Eu falando, olha filho, é assim que você funciona. E é assim que você não funciona. Então Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, diz assim. Isso aqui é o que a gente chama de Sermão do Monte, onde Jesus para falar com um monte de gente. E ele começa a dizer coisas que são cortantes para a vida. E entre tantas coisas que ele diz, ele olha para as pessoas todas e ele fala assim, olha, não acumulem, versículo 19, não acumulem para vocês tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Não acumulem para vocês tesouros, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Olha, por que ele está falando isso? Versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, onde o seu coração ditar assim, olha, isso é o que me valida, isso é o que é importante para mim, isso é o que determina quem eu sou, isso é o meu tesouro, isso é o que me valoriza, isso é o que dentro de mim eu falo, isso tem valor para mim. Ele fala, onde estiver o seu tesouro, ali vai estar todo o seu coração, toda a sua interioridade, todo o seu foco, toda a sua mente. E ele vai concluindo e construindo, ele fala assim, porque os olhos, a mente, o modo com que você enxerga a vida, que é fruto de onde está o seu coração, são a candeia, a luz do corpo, a lâmpada do corpo, desculpe. Só que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você
for trevas, que tremendas trevas são. Ninguém, dele dá uma final. Porque ninguém, vamos resumir essa conversa? O seu coração não consegue servir a dois senhores. Ninguém consegue. Ele fala, você pode tentar, você pode se auto-enganar falando que você consegue. Ele fala, não dá. Você não dá conta. Ninguém pode servir a dois senhores, porque uma hora ou outra você vai amar mais um e vai desprezar e odiar o outro. Ele fala, meu querido, ninguém consegue servir a Deus e a Mamon. Esse texto é interessante porque Jesus ele fala assim, olha, isso aqui não é um convite para a pobreza, todo mundo virar franciscano, vender tudo e viver de vento. Não é disso que ele está falando. Não é uma, olha, você ganhar dinheiro é pecado. Não é disso que ele está falando. Ele fala, olha, o que é importante para você, para mim, você precisa entender que dentro de nós, o nosso coração começa a eleger tesouros, valores, significados. O que a gente determina dentro de nós, fala, isso para mim é muito importante, isso para mim é essencial. E ele fala, olha, que o seu coração não determine para si tesouros nesta terra. Não se valide, não se valorize, não determine como vida as coisas desta era, dessa terra. Ele fala, porque uma vez que você determine para si que o que tem valor, que o que te valida, que o que te valoriza, que o que te significa são as coisas dessa terra, é o que você tem, é o curso que você faz, é a roupa que você veste, é o lugar que você mora, e coisas começam a ser o seu valor para a vida. Ele fala, onde estiver o seu tesouro, ali está todo o seu coração. E ele fala, e isto determina o seu olhar para a vida. E os olhos são a lâmpada do corpo. É através dos olhos, que são fruto do seu coração, dos seus tesouros, você passa a escanear e a interpretar a vida a partir disto. Ele fala, e se os seus olhos, se a sua mente, se a modo que você enxerga a vida for bom, todo o seu ser, todo o seu corpo será luz. Mas se o que significa valor, tesouro na vida, for coisas desta terra, Jesus fala, entenda, o seu coração estará ali, os seus olhos serão isto, você vai interpretar a vida, o próximo, a si mesmo, a partir disto, e ele fala, e os seus olhos serão maus, todo o seu ser cairá em trevas. Ele fala de uma forma enfática, assertiva e peremptória. Ele fala, não dá para servir dentro de você a senhores. Você não consegue. Quando ele fala mamon, em algumas traduções fala dinheiro, entenda, não é a nota de $100. Não. O dinheiro em si não é nada. É uma coisa. Mas é o valor que aquilo tem para mim. Eu posso ser um milionário e o meu coração ser livre, como eu posso morar na favela e ser olhar para as coisas deste mundo e aquilo me valorizar, me significar, e aquilo ser o meu tesouro, e o milionário olha para a mansão dele e fala isso e nada é a mesma coisa, e o cara da favela olha para a mansão e fala, é aquilo que me faz ser alguém e é ali que eu vou chegar. O milionário está na paz e o cara da favela é um avarento, ganancioso que vai se deteriorar. Porque quando você e eu começamos a olhar para coisas, e começamos a falar, isto é minha vida. Se eu alcançar aqui, eu serei alguém. Se eu tiver isto, aí sim eu serei alguém.
Por vários motivos. Para provar para tio, para mãe, para a sociedade. É interessante o Ike Batista, não sei se vocês lembram dele, que ele já foi o cara mais rico do Brasil e um dos 8 do mundo. Perguntaram para ele por que disso tudo, Ike. E ele fala para que, em outras palavras, para que as pessoas olhem para mim e me respeitem. Vejam que eu sou alguém. Esse era o valor daquilo. No caso, ele faliu, mas se ele falindo ou não falindo, amigo, dentro dele já está falido. Alguém que tenha em coisas este nível de significado, e mais uma vez, vamos esquecer o Ike, é você e eu que estamos no pedaço. Quando você e eu olhamos para coisas, seja o carro, faculdade, o corpo, a estética, o que for, meu amigo. Você não precisa ser um desleixado, um budista morando no nada. Não, eu estou falando, a gente vive no mundo, né? Mas quando coisas significam você, porque eu estou aqui em processo de recuperação, porque eu tenho que provar, meu amigo já se arrebentou. Você não tem que provar nada para ninguém. Nem para Deus você tem que provar. Deus sabe de você. Você está melhorando para a sua saúde. Ponto. É assim que a gente resolve as coisas. Agora, eu tenho que, para quê? Por causa de, e aquilo começa dentro de nós, cheio de sofisticação e auto-engano, que a gente não diz, porque às vezes é feio, mas eu preciso ter para que me respeite, eu preciso morar lá para que a pessoa me goste, eu preciso alcançar isso. Daí você olha, as mesmas coisas para pessoas diferentes podem ter valores completamente diferentes. Às vezes o projeto da Liz olha, eu queria comprar uma casa esse ano. E o meu projeto, eu queria comprar uma casa esse ano. E ela casa em nada, é nada. Para mim, não. Para mim, eu tenho que provar, porque ali sim eu serei alguém, eu serei um homem, a minha família me respeita. Meu amigo, este tesouro deste mundo, essa validação vai corromper o meu coração, o meu olhar, o modo que eu interpreto a vida, e o resultado é... O texto ali diz, Jesus falando, se os seus olhos forem maus, se a luz que há em você for trevas, que grandes trevas serão. Não é que você vai vivendo num inferno, abraçado com o diabo, não, mas a sua qualidade existencial vai ser infernal. Você vai viver de angústias em angústias. Tanto que o contexto todo é Jesus, ele chega ao ponto um pouquinho para frente, ele fala, só para vocês entenderem, o final de tudo é ansiedade, estresse e angústia. E não é ideia minha não, mas é provado que a maioria das doenças que você e eu provamos são fruto disso. Estresse acumulado, ansiedade acumulada, angústia. E quando você vai fundo dentro de você, você vê que tudo aquilo é para provar para não sei quem, porque você achou que isso era isso, você achou que você só seria alguém se você largasse de fumar maconha, você achou que só seria alguém se você tivesse aquela faculdade, nada. Coisas começaram a determinar quem você é. E isto faz brotar dentro do ser humano ansiedade, estresse que desemboca em azia, em úlcera, câncer, de tudo, amigo. Acaba com casamento, acaba com a relação com os filhos. Então, segundo reflexão que eu quero que você guarde é que não tem como você e o meu coração se obstinar por coisas que não são vida e a gente não ter que lidar com as consequências. E a terceira reflexão que eu quero que você guarde é que o Evangelho, ele não propõe uma alienação da existência, mas ele me propõe
um projeto de olhar, um novo olhar, uma nova consciência para a vida. Porque em Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala assim, olha, não se conforme, lá no capítulo 12, com este tempo, com essa hora, com a palavra usada para ele original ali é com esse aeon, com essa era. Não se deixe conformar, porque é muito sutil. A Liz, ela é uma pessoa piedosa, mas ela assiste aquele negócio e aquilo vai entrando nela, e aquilo que para ela era bobagem começa a ter uma importância poderosa, e quando ela vê o eixo do coração dela, vai mudando. Você é uma pessoa tranquila, daí você vai trabalhar num lugar e os seus colegas, todos queridos, divertidos, mas para eles, ser homem é pegar todas. Para eles, ser homem é contar como pegou e aquela coisa toda. E aquilo vai entrando em você, vai alterando o seu modo de enxergar a vida, vai mudando tudo. E Jesus, o Evangelho me ensina cuidado. É muito sutil. Nós vivemos numa era, num aeon, num tempo, aonde as coisas entram em nós e a gente nem percebe de onde veio. Você pega o Instagram, vê 160 notícias, daqui a pouco você está angustiado e não sabe nem por quê. E daqui a pouco você, sem perceber, já está se irritando, porque aquela menina tá linda com o corpinho sim, e você tá com um pneuzinho, você já tá irritada, e daqui a pouco o seu foco é aquilo, você tá com ódio da menina e você nem viu. É babaquinha, mas não, para a vida, coisas piores acontecem. Pessoas vivem para isto. Vivem para provar para ela, para o mundo, para não sei quem, que ela é capaz, que ela consegue. E os projetos dela são todas coisas. São projetos que Jesus olha para mim, para você, e fala, são seus projetos de vida, ele chama de projetos de morte. Porque vai estar matando você por dentro. E no final do ano, daí você fala assim, eu não consegui, aleluia! Ou pior, eu consegui e virei um babaca. O que é pior? Eu tenho que entender que no Evangelho, muitas vezes o que eu chamo de fracasso, o Evangelho fala, olha, é o seu sucesso, amigo. E muitas vezes aquilo que eu chamo de meu sucesso, Jesus ele fala, olha, aí que é o teu fracasso. Está todo mundo te aplaudindo e dentro de você está um oco. Está todo mundo te ligando, pedindo, dá o testemunho lá na Donep. E você vai falar que Jesus te deu e você vai embora quase em depressão. Seu casamento arrebentado. Porque você conquistou coisas no seu projeto de vida de babaca. Então, a gente precisa entender isso, que o Evangelho não quer te alienar. Não é assim, vamos orar o dia inteiro, né? Vamos ficar assim, não. Ele me propõe um novo modo de enxergar a vida. Porque uma vez que eu alinho a minha existência ao que Jesus, o que Deus chama de vida, isso é vida, isso não é vida, isso produz vida, isso não produz vida. Interessante que Eclesiastes, que provavelmente foi escrito por Salomão ou sobre Salomão, foi o homem mais rico, provavelmente que já caminhou na terra. O livro de provérbios, cheios de provérbios que te ensinam como conquistar, que a gente falou, ele conclui a vida dele lá em Eclesiastes falando, olha, cara, eu entendi que tudo é vaidade. Agora eu estou chamando vocês para um voto de pobreza? Não. É para que vocês olhem as mesmas coisas com outros olhos. Que as coisas sejam para você apenas coisas. Que você comece a enxergar a vida alinhado com a sua consciência a partir do que o Evangelho chama de vida. Que você filtre o seu projeto de vida com o que o Evangelho chama de projeto de vida.
E vou falar, muita coisa vai sair fora. Por quê? Porque eu não posso ter um carro? Não, mas é que a motivação do seu carro está errada dentro de você. Quer dizer que eu não posso comprar um apartamento? Pode, até 10, mas o convite do Evangelho é sempre para dentro. Por que que eu quero isso? Por que que eu estou me motivando para isso? Da onde vem essa ganância por tais coisas? Por que que eu quero tanto esse corpo? Por que que eu quero tanto essa roupa? Por que que eu quero tanto fazer tal faculdade? Para quê? Por quê? Tenha coragem de fazer essas questões para você mesmo. O Evangelho não me propõe que você faça análise da vida de ninguém, é você de você mesmo. É examine, pois, o homem, o Zezinho, não, é a si mesmo. É essa coragem de, sabendo que eu fui acolhido pela graça de Deus, para sempre, fui salvo pela graça de Deus, para sempre, é falar, a vida eterna é minha, eu quero provar essa vida eterna hoje. E como que eu provo hoje? É a mesma graça que me acolhe na vida eterna, é a mesma graça que me ensina a como viver essa vida eterna. E não tem como eu ter meus valores, significados, tesouros, o que me é precioso e me significa na vida, nas coisas, não tem como sem que isso altere o meu coração, o meu olhar e, consequentemente, a minha vida como um todo. E o Evangelho está me propondo este novo olhar. Enxergue a existência a partir da ótica do que o Evangelho chama de vida. Como que Jesus tratou tal coisa? Jesus não tinha problema com CEO de nada. Tem uma parábola que ele fala até do administrador infiel, que o cara era irresponsável. Não tem. Tem que ser perseverante mesmo. Tem que ser focado. Tem que ser determinado, mas o negócio da vida é dentro. Por quê? O que me move? Por que que eu quero o que eu quero? Essas questões deixam a gente até com vergonha, porque a gente vê o quanto a gente existe por coisas que não significam nada. Às vezes você vai continuar no mesmo emprego, mas com uma atitude diferente. Porque o Evangelho não me propõe uma estrada para o lado de fora. Ele me propõe um caminho para o lado de dentro. E quando ele fala o caminho é estreito, não é que o trabalho vai ficar estreito. Não, o caminho é estreito, é dentro de mim. É um exercício de consciência, de se enxergar todo dia na graça de Deus, na verdade de Deus, olhando para o Evangelho e falando, não, isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. E é onde que eu quero concluir que sobre todos os nossos sonhos, projetos, focos da vida, existe sobre tudo isto, se nós queremos experimentar a vida, sobre todas essas coisas, existe um chamado, um propósito, um desígnio essencial e fundamental para todos nós. Que lá em Romanos, Paulo fala assim, que é sermos conforme Cristo. O ponto que ele ora, falando que ele tinha dores de parto para que Cristo fosse formado naqueles irmãos. Então, todos os meus projetos, tudo aquilo que você almeja para esse ano, tudo isso tem que se submeter a um chamado essencial, a um alinhamento, a um foco interior essencial que é sobre tudo e sobre todos. O que eu quero é cada dia mais ser parecido com Cristo. E quando eu falo isso, pode parecer muito genérico ou até religioso, porque daí você lê lá, Jesus ele conclui, falando a mesma coisa com outras palavras, ele fala assim, olha, não deixe que a ansiedade entre dentro de você. Ele vai falando, ele fala assim, mas o modo para que você prove vida e não morte é busque, sobretudo e em primeiro de tudo, como motivação de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. O Ederson, criado dentro da igreja, ele fala, viu, tem que morar na casa do pastor Zezinho.
Que ele acha que reino de Deus é uma construção. Que reino de Deus é ir para os Gideões. Não. Reino de Deus é ir para um seminário teológico. Esquece, meu. Jesus, lá em Lucas, ele fala assim, o reino de Deus, você não consegue apontar, está ali. O reino de Deus está lá. Lucas 17, ele fala, você não consegue, porque o reino de Deus acontece no único lugar que ele tem que acontecer. Ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. E Paulo, ele fala assim, que não é comida, nem bebida, nem coisa nenhuma. Ele fala, mas é paz, alegria, justiça no Espírito. É dentro de mim, acolhendo e me dedicando e me motivando para aquilo que Jesus, o Evangelho, chama de vida. Quando eu me dedico ao que o Evangelho chama de vida, que eu me dedico à paz, eu me dedico à justiça, eu me dedico à reconciliação, eu me dedico ao perdão, eu me dedico a tudo que Deus chama de vida, eu estou botando em primeiro lugar o reino de Deus em mim. Eu estou botando em primeiro lugar Cristo ser formado em mim. Porque Cristo ser formado em mim não é você virar um anjo, Gabriel, com asas maravilhosas. Não, é você se humanizar. É você ser cada dia mais parecido com aquele que é o Filho do Homem, que é o protótipo da humanidade pura. Porque em Cristo eu aprendo quem Deus é, mas em Cristo eu aprendo o que o homem pode ser na sua totalidade da humanidade pura. E quando a gente está odiando, avarento, ganancioso, cheio de loucura, daí você fala assim, é porque eu sou humano. Não! É porque você está se desumanizando que você está assim. Porque o Evangelho me chama a me humanizar. A semelhança daquele que é o homem perfeito, que é Deus em Cristo. Quando eu tenho essa referência, que é ser parecido com Cristo, que é botar o primeiro lugar o reino, que é me dedicar ao que é vida, as minhas motivações mudam, o meu foco, a maneira que eu enxergo a vida muda. Aí você trabalha, amigo, com outra pegada. De você se dedica, eu falo, olha, eu faço tal coisa porque é o meu talento, porque eu gosto, porque eu sirvo a existência com esses dons que Deus me deu, seja cantar, seja ser advogado, arquiteto, um bom empresário. As suas motivações são, olha, o que eu quero é isso, eu gosto disso, eu tenho talento para isso. E a minha motivação para isso é me ser, com os meus dons, cada dia mais humano. Me dedicar ao que é vida. É colocar em primeiro lugar o reino de Deus em mim. E com isso, Cristo vai sendo formado em mim. E até a gente ganha dinheiro às vezes. Mas não é isso a minha motivação. Mostre alguém motivado a grana, a status, a poder, a avareza, a mostrar para todo mundo que ele é o cara e que você sabe que você e eu, a gente entra nessa fácil. Até no meio religioso, eu vou mostrar quem é o maior aqui, porque a minha reunião é poderosa, a minha música é linda, a minha voz é linda. Meu amigo, mostre alguém que dedica-se a mamon, que mamon, volto a dizer, não é uma cédula de R$1, até porque ela não existe, não é uma coisinha. É um modo de enxergar a vida. Alguém dedicado a isso, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala, se você deseja ser rico, poderoso como prova de poder, ele fala, o que se desencadeia em você é, primeiro, você se expõe a tentações. Segundo, você cai em armadilhas. Terceiro, o que brota em você é desejos nocivos e descontrolados. E o resultado final, ele fala, e você mergulha em ruína. Quer dizer que eu vou me arrebentar, morrer acidentado? Não, você pode viver no castelo poderoso, ser o Bill Gates da vida, mas dentro de você existe ruína. Um exemplo disso, que o Japão, que é um dos países
mais desenvolvidos no mundo, o índice de suicídio é o maior no mundo. Balneário Camboriú, que vende essa ostentação de coisas, é cada dia um que voa pelo prédio. O cara está no topo da cobertura, mas dentro dele é ruína. O cara está no status do poder. Você olha o Instagram dele, que é uma mentira, ele está sempre sorrindo. Ele termina de sorrir, meu amigo. Ele se joga do prédio. O Evangelho sempre tem um convite para um caminho interior. O que me motiva? Por quê? Para onde? Por que eu quero isso? Por que eu busco tais coisas? E, volto a dizer, é algo sutil e é algo que você e eu precisamos fazer constantemente. Não é porque você hoje está quase um anjo Gabriel de motivações puras, não significa que daqui a 6 meses você não é um babaca avarento. Não é porque hoje você é uma linda Gabriela de Jesus, que daqui 7 meses você não virou uma mulher que vive da aparência, do status e da ganância. É um convite diário para o nosso próprio bem existencial, para a nossa qualidade de vida, para que o reino de Deus, que não é um lugar, que não é um sistema religioso, mas é o nosso ser se dilatando para a vida, cresça. Amém, meus irmãos? Amém. Ficou alguma dúvida? Deus abençoe você. O coração aflito torna todos os dias maus, cinzas todas as cores, céu escuro de temporal, feito amor que não pode ser, feito solidão, é ferida sempre a roer, dor e rejeição. Coração alegre, quantas luzes faz acender, abre a porta dos olhos, traz de novo o amanhecer, feito amor que se revelou, feito comunhão. Se encontrou, é ressurreição, é o partir do pão, é sentir-se irmão. O coração alegre